Capítulo 1. Sobre a preferência temporal, o governo e o processo de descivilização. Preferência temporal. Ao agir, o agente humano, o homem, sempre visa a substituir um estado de coisas menos satisfatório por um estado de coisas mais satisfatório. Ele, portanto, demonstra uma preferência por mais bens, e não por menos bens. Além disso, ele sempre considera um momento futuro em que os seus objetivos serão alcançados, isto é, o tempo necessário para realizá-los, bem como a capacidade de duração de um bem. Ele, assim, também demonstra uma preferência universal por bens presentes em vez de por bens futuros e por bens mais duráveis em vez de por bens menos duráveis. Este é o fenômeno da preferência temporal. Todo agente requer uma certa quantidade de tempo para alcançar o seu objetivo e, visto que o homem sempre deve consumir algo e não pode interromper totalmente o seu consumo enquanto estiver vivo, o tempo é sempre escasso. Então, ceteris paribus, os bens presentes ou disponíveis mais cedo são e devem ser invariavelmente mais valorizados do que os bens futuros, ou disponíveis mais tarde. Com efeito, se o homem não fosse limitado pela preferência temporal, se a única restrição operando sobre ele fosse a preferência por mais em vez de por menos, ele invariavelmente escolheria os processos de produção que proporcionariam a maior saída por entrada, mais outputs, produção, por inputs, insumos, independente do período de tempo necessário para que esses métodos dessem frutos. Ele sempre pouparia e nunca consumiria. Por exemplo, em vez de fazer primeiro uma rede de pesca, Crusoe começaria a construir um barco de pesca, pois este é o método economicamente mais eficiente de captura de peixes. Que ninguém, incluindo Crusoe, possa agir dessa maneira torna evidente que o homem somente pode valorar frações de tempo iguais de uma forma diferente de acordo com o fato de elas estarem mais próximas ou mais afastadas do momento da decisão do agente. O que restringe a quantidade de poupança e de investimento é a preferência temporal. Impelido pela preferência temporal, o homem só trocará um bem presente por um bem futuro se esperar um aumento da sua quantidade de bens futuros. A taxa de preferência temporal, a qual é e pode ser diferente de uma pessoa para outra e de um momento para o outro, mas que, para todos, somente pode ser positiva, determinada ao mesmo tempo o tamanho do prêmio que apresentam os bens presentes em relação aos bens futuros e o montante de poupança e de investimento. A taxa de juros de mercado é a soma acumulada de todas as taxas de preferência temporal individuais, refletindo a taxa de preferência temporal da sociedade e equilibrando a poupança social, isto é, a oferta de bens presentes em troca de bens futuros, e o investimento social, isto é, a demanda por bens presentes que, pensa-se, são capazes de produzir retornos futuros. Nenhuma oferta de empréstimos pode existir sem uma poupança anterior, isto é, sem a abstenção de um possível consumo de bens presentes, um excesso de produção atual em relação ao consumo atual, e nenhuma demanda por empréstimos existiria se ninguém vislumbrasse uma oportunidade de empregar produtivamente bens presentes, isto é, de investi-los com a finalidade de efetuar uma produção, output, futura que fosse superior aos atuais bens presentes, input. De fato, se todos os bens presentes fossem consumidos e se nenhum desses bens presentes fosse investido em métodos de produção que consomem tempo, a taxa de juros seria infinitamente alta, o que, em qualquer lugar fora do jardim do Éden, equivaleria a uma simples existência animal, isto é, a uma degradante vida primitiva de subsistência, com as pessoas encarando a realidade com apenas as suas mãos nuas e o seu desejo de gratificação instantânea. A oferta, bem como a demanda de empréstimos, só surge, e esta é a condição humana,
Se, em primeiro lugar, for reconhecido que os processos indiretos de produção, mais detalhados, mais longos, geram uma maior ou melhor produção, output, por insumo, input, do que os processos diretos, menos detalhados, mais curtos. Em segundo lugar, deve ser possível, por meio da poupança, acumular o montante de bens presentes de consumo necessário para prover todas as necessidades e todos os desejos cuja satisfação durante o prolongado tempo de espera for considerada mais urgente do que o incremento no bem-estar futuro esperado pela adoção de um processo de produção mais demorado. Sendo satisfeitas essas condições, a formação e a acumulação de capital são estabelecidas e continuam a ser praticadas. A terra e a mão de obra, os fatores de produção originários, em vez de se basearem e se empenharem em processos de produção de gratificação instantânea, são sustentadas por um excesso de produção em relação ao consumo e empregadas na produção de bens de capital. Os bens de capital somente têm valor na condição de produtos intermediários no processo de produção de bens finais, de consumo, e na medida em que a produção de bens finais com eles é mais eficiente do que a produção de bens finais sem eles, ou, o que é a mesma coisa, na medida em que aquele que possui bens de capital e pode produzir com o auxílio deles está mais próximo, em termos de tempo, da realização do seu objetivo final do que aquele que tem de fazê-lo sem eles. O valor, preço, mais elevado de um bem de capital em relação ao montante despendido nos fatores originários complementares necessários para a sua produção deve-se a essa diferença de tempo e à realidade universal da preferência temporal. Trata-se do preço a pagar para ganhar tempo, para aproximar-se da conclusão da meta final, para evitar ter de começar tudo desde o início. Pela mesma razão, o valor da produção final, output, deve exceder o montante gasto com seus fatores de produção, o preço pago pelo bem de capital e por todos os serviços de mão de obra complementares. Quanto menor for a preferência temporal, mais cedo será o início do processo de formação de capital e mais rápido será o alongamento da estrutura de produção indireta. Qualquer aumento na acumulação de bens de capital e no detalhamento da estrutura de produção aumenta a produtividade marginal da mão de obra, o que conduz a um aumento do nível de emprego ou de salário, ou, mesmo que a curva da oferta de trabalho deva inclinar-se para trás em função do valor nível salarial, a uma maior massa salarial total, suprida por uma maior quantidade de bens de capital. Uma população de assalariados mais bem pagos produzirá um aumento geral, futuro, da riqueza social, elevando, portanto, os rendimentos reais dos proprietários de capital e de terra. Fatores que influenciam a preferência temporal e o processo de civilização. Entre os fatores que influenciam a preferência temporal, podemos classificá-los em externos, biológicos, pessoais e sociais institucionais. Os fatores externos são aqueles eventos que ocorrem no ambiente físico do agente cujo resultado ele não pode, direta ou indiretamente, controlar. Tais eventos afetam a preferência temporal somente se, e na medida em que, são esperados. Eles podem ser de dois tipos. Se um evento positivo, tal como o cair do maná do céu, estiver previsto para ocorrer em uma data futura, a utilidade marginal dos bens futuros diminuirá em relação a dos bens presentes. A taxa de preferência temporal aumentará e o consumo será estimulado, uma vez que o esperado evento tenha ocorrido e a maior oferta de bens futuros tenha se tornado uma maior oferta de bens presentes. Acontecerá o inverso, a taxa de preferência temporal diminuirá e a poupança aumentará. Por outro lado, se um evento negativo, tal como uma inundação, for esperado, a utilidade marginal de bens futuros aumentará. A taxa de preferência temporal cairá, sendo aumentada a poupança. Após o término do evento, com uma
reduzida oferta de bens presentes, a taxa de preferência temporal subirá. Os processos biológicos, tecnicamente, estão dentro do alcance do agente. Porém, para todos os efeitos práticos e no futuro previsível, eles também devem ser considerados como um lado do agente semelhante aos eventos externos. Trata-se de um dado que o homem nasce como uma criança, cresce até tornar-se um adulto. É capaz de procriar durante uma parte de sua vida e, por fim, envelhece e morre. Esses fatos biológicos têm uma influência direta na preferência temporal. Por causa das restrições biológicas ao seu desenvolvimento cognitivo, as crianças apresentam uma taxa de preferência temporal extremamente elevada. Elas não possuem uma noção clara de uma expectativa de vida pessoal que considere um período de tempo prolongado. Falta-lhes uma compreensão plena da produção como um modo de consumo indireto. Nesse sentido, elas preferem muito mais os bens presentes e a gratificação imediata aos bens futuros e a gratificação posterior. As atividades de poupança e de investimento por parte delas são raras, e os períodos de produção e de formação de provisões, estocagem, poupança, dificilmente ultrapassam o futuro imediato. As crianças vivem um dia após o outro e de uma satisfação imediata para a próxima. No processo de tornar-se um adulto, a altíssima taxa inicial de preferência temporal do agente tende a cair. Com o reconhecimento da expectativa de vida e das potencialidades da produção como um meio de consumo indireto, a utilidade marginal dos bens futuros aumenta. A poupança e o investimento são estimulados e os períodos de produção e de estocagem são prolongados. Finalmente, ao envelhecer e aproximar-se do fim da sua vida, o agente apresenta uma taxa de preferência temporal que tende a aumentar. A utilidade marginal dos bens futuros cai porque há menos tempo de vida disponível. A poupança e o investimento diminuirão e o consumo, incluindo a não substituição de capital e de bens de consumo duráveis, aumentará. Esse efeito da velhice, entretanto, pode ser evitado e suspenso. Devido ao fato biológico da procriação, o agente pode prorrogar o seu período de formação de provisões para além da duração da sua própria vida. Se, e na medida em que este for o caso, a sua taxa de preferência temporal pode permanecer no nível adulto até a sua morte. Dentro dos limites impostos pelos fatores externos e biológicos, o agente define a sua preferência temporal de acordo com as suas avaliações subjetivas. Quão alta for ou quão baixa essa taxa será e quais serão as mudanças que ela sofrerá no decorrer da sua vida pessoal dependem de fatores psicológicos pessoais. Um homem pode somente se preocupar com o presente e com o futuro mais imediato. Como uma criança, ele pode só estar interessado em uma gratificação instantânea, ou, pelo menos, retardada o mínimo possível. Em conformidade com a sua alta preferência temporal, ele pode querer ser um vagabundo, um errante, um bêbado, um drogado, um alucinado ou simplesmente um tranquilo e despreocupado tipo de rapaz que gosta de trabalhar tão pouco quanto possível a fim de aproveitar cada dia ao máximo. Outro homem pode se preocupar constantemente com o seu futuro e com o da sua prole. Ele, por meio da poupança, pode querer construir um estoque constante e crescente de capital e de bens de consumo duráveis, a fim de obter uma oferta cada vez maior de bens futuros e uma estocagem de bens por um período cada vez mais longo. Uma terceira pessoa pode possuir um grau de preferência temporal entre esses dois extremos, ou pode possuir diferentes graus em diferentes momentos e, em decorrência disso, escolher ainda outro estilo de vida. No entanto, não importando qual seja o grau original de preferência temporal de uma pessoa ou qual seja a distribuição original de tais taxas dentro de uma determinada população, uma vez que isso for baixo o suficiente para que se permita a formação de qualquer nível de poupança, de capital e de bens de consumo duráveis,
pode-se em movimento uma tendência à queda da taxa de preferência temporal, a qual é acompanhada por um processo de civilização. O poupador troca bens presentes de consumo por bens futuros de capital, com a expectativa de que estes ajudarão a produzir uma oferta maior de bens presentes no futuro. Se ele tivesse uma expectativa contrária, ele não teria poupado. Se essa expectativa se revelar correta e se todo o resto continuar a ser o mesmo, cairá a utilidade marginal dos bens presentes em relação à utilidade marginal dos bens futuros. A sua taxa de preferência temporal será menor. Ele poupará e investirá mais do que no passado e a sua renda futura será ainda maior, levando a mais uma redução em sua taxa de preferência temporal. Passo a passo, a taxa de preferência temporal aproxima-se do zero, sem, contudo, jamais alcançá-lo. Em uma economia monetária, como resultado da sua entrega de dinheiro presente, o poupador espera receber mais tarde um rendimento maior em termos reais. Com uma renda mais elevada, a utilidade marginal do dinheiro presente cai em relação à do dinheiro futuro. A proporção de poupança sobe e o futuro rendimento monetário será ainda maior. Além disso, em uma economia de trocas, o poupador e investidor contribui também para a redução da taxa de preferência temporal dos não poupadores. Com a acumulação de bens de capital, a relativa escassez de mão de obra aumenta e os salários, ceteris paribus, aumentarão. Maiores taxas de trabalho implicam uma oferta crescente de bens presentes para os antigos não poupadores. Portanto, até mesmo os indivíduos que eram anteriormente não poupadores verão as suas taxas pessoais de preferência temporal caírem. Ademais, como resultado indireto do aumento dos rendimentos reais provocado pela poupança, a nutrição e a saúde melhoram e a expectativa de vida tende a aumentar. Em um desenvolvimento semelhante à formação da infância para a idade adulta, com uma maior expectativa de vida, objetivos mais distantes são adicionados à escala de valores presentes do indivíduo. A utilidade marginal dos bens futuros em relação à dos bens presentes aumenta, declinando também a taxa de preferência temporal. Simultaneamente, o poupador e investidor dá início a um processo de civilização, ao gerar uma tendência à queda da taxa de preferência temporal. Ele, bem como todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão conectados a esse indivíduo através de uma rede de trocas, desenvolve-se e amadurece. Ocorre a transição da infância à fase adulta e da barbárie à civilização. Ao construir uma estrutura de capital e de bens de consumo duráveis em expansão, o poupador e investidor também expande constantemente o alcance e os horizontes dos seus planos. Cresce o número de variáveis que estão sob o seu controle e que são tomadas em consideração em suas ações do presente. Portanto, isso aumenta o número e o horizonte de tempo das suas predições sobre eventos futuros. A partir disso, o poupador e investidor fica interessado em adquirir e melhorar constantemente o seu conhecimento relativo a um número cada vez maior de variáveis e de inter-relações entre essas variáveis. Contudo, uma vez que tenha adquirido ou melhorado o seu próprio conhecimento e o verbalizado ou demonstrado em suas ações, esse tipo de conhecimento se torna um bem livre, abundante, não escasso, disponível à imitação e à utilização por outros para os seus próprios fins. Então, em virtude das ações do poupador, até mesmo as pessoas de visão de curto prazo, orientadas para o presente, serão gradualmente transformadas, passando da condição de bárbaras para a condição de civilizadas. A vida deixa de ser curta, bruta e desagradável, tornando-se mais longa e cada vez mais refinada e confortável.
A figura 1 fornece uma ilustração gráfica dos fenômenos da preferência temporal e do processo de civilização. Ela relaciona as taxas individuais de preferência temporal, o tamanho do prêmio de um determinado bem presente em relação ao mesmo bem em uma determinada data posterior que induz um dado indivíduo a se empenhar em uma troca intertemporal. No eixo vertical, com o rendimento monetário individual real, a sua oferta de dinheiro presente no eixo horizontal. De acordo com a lei da utilidade marginal, cada curva de preferência temporal individual, como T1 ou T2, inclina-se para baixo, enquanto a oferta de dinheiro presente aumenta. O processo de civilização é simbolizado por um movimento do ponto 11, com uma taxa de preferência temporal de T11 para o ponto 22, com uma taxa de preferência temporal de T22. Esse movimento é o resultado combinado de duas mudanças interrelacionadas. Por um lado, há um movimento conjunto com T1, do ponto 11 ao ponto 12, representando a queda na taxa de preferência temporal que mostra se um indivíduo com uma determinada personalidade possui uma oferta maior de bens presentes. Por outro lado, há um movimento do ponto 12 ao ponto 22. Essa mudança de uma curva maior de preferência temporal para uma curva menor de preferência temporal, supondo-se dado o rendimento real, representa as mudanças de personalidade à medida que elas ocorrem durante a transição da infância para a vida adulta, no decurso da elevação da expectativa de vida ou em decorrência de um avanço do conhecimento. Preferência temporal, propriedade, crime e governo. A quantidade real de bens presentes alocados para a produção de bens futuros depende, por um lado, do conhecimento técnico de uma pessoa. Por exemplo, sem o conhecimento de como construir uma rede de pesca, Crusoe obviamente não poderia começar a trocar bens presentes por bens futuros, isto é, a poupar e investir. Por outro lado, dado o conhecimento técnico de uma pessoa, a quantidade de poupança depende única e exclusivamente do seu suprimento de bens presentes e do seu padrão de preferência temporal. Quanto menor for o seu suprimento de bens presentes e quanto maior for a sua preferência temporal, maior será a sua taxa efetiva de preferência temporal e menor será a sua poupança real. No início da humanidade havia apenas a terra, recursos naturais e obstáculos, e o trabalho, corpo humano. Estritamente falando, a única oferta dada, disponibilizada pela natureza, de qualquer bem é a de corpo e tempo. A oferta de todos os outros bens, sejam eles bens de consumo perecíveis ou duráveis, tais como frutas ou cavernas, sejam eles bens indiretamente úteis, fatores de produção, tais como arbustos, frutíferos e as terras em redor desses vegetais, não é dada. Ela é o resultado da ação anterior de alguém, da apropriação, homesteading, da natureza por um indivíduo específico. Os fatos e as leis da natureza e da biologia humana são dados, é claro, e a natureza, como tal, pode ser generosa ou insuficiente, mas é somente por meio de um ato individual de apropriação que a natureza se transforma em uma fonte de bens. E é ainda mais evidente que a oferta de todos os bens produzidos não é dada, sejam eles bens de consumo que foram armazenados, conservados ou tornados mais duráveis, sejam eles fatores de produção criados, bens de capital. Todos são o resultado das atividades de indivíduos específicos. Por fim, o conhecimento técnico também não é dado. Que uma batata poupada hoje possa produzir 10 batatas daqui a um ano. Isso pode ser um fato da natureza, mas é preciso primeiro ter em mãos uma batata. Todavia,
Assim que se possua uma batata e se esteja perfeitamente disposto a investi-la para que se obtenha esse retorno de 10 batatas, ou até mesmo um retorno menor, esse fato seria irrelevante a menos que a pessoa em questão conhecesse as leis do cultivo da batata. Portanto, nem a oferta de bens presentes, nem a tecnologia são dadas ou fixas. Pelo contrário, elas são artefatos concebidos com a intenção de melhorar o bem-estar do seu apropriador produtor. As expectativas em relação a elas podem revelar-se corretas ou equivocadas, e, ao invés de assegurarem um lucro para o agente, as suas ações podem resultar em uma perda. Mas ninguém gastaria tempo colhendo frutos silvestres a menos que esperasse que estes fossem comestíveis. Ninguém se apropriaria de um arbusto frutífero a menos que pensasse que isso aumentaria a sua colheita de frutas. Ninguém se interessaria em aprender sobre qualquer fato ou lei da natureza a menos que achasse que tal conhecimento poderia ajudá-lo a melhorar a sua situação. Em um contexto social, o suprimento de um indivíduo de bens apropriados e produzidos, o seu padrão de preferência temporal e a sua consequente taxa efetiva de preferência temporal também podem ser afetados pelas ações dos outros, bem como pelas expectativas em relação a essas ações. A tendência à queda da taxa de preferência temporal e o processo de civilização que a acompanha continuarão assim como tem sido até agora tacitamente admitido ser o caso enquanto ninguém interferir nos atos de apropriação da natureza e de produção dos outros. Enquanto este for o caso, enquanto cada indivíduo for respeitado por todos os outros como o proprietário da sua oferta de corpo e de tempo e de quaisquer bens que ele apropriou e produziu, de forma que todo mundo possa desfrutar sem ser molestado pelos demais todos os benefícios presentes e futuros a serem obtidos a partir desses bens, a existência de mais de uma pessoa deixa inalterada a tendência à queda da preferência temporal, ou ainda acelera e reforça o próprio processo. O primeiro caso acontece se, e na medida em que A se apropriar de um determinado bem previamente sem dono dado pela natureza, ou transformar esse bem em um bem diferente sem causar qualquer dano físico para os bens pertencentes a outra pessoa B. A oferta de bens presentes de A, isto é, o valor de tais bens para A, é aumentada. Em virtude disso, ceteris paribus, a sua taxa de preferência temporal cairá, devido ao fato de as ações não terem impacto sobre a oferta de bens possuída por B. A taxa de preferência temporal de B mantém-se inalterada. Além disso, a tendência será acelerada na medida em que A e B, baseados no reconhecimento mútuo da propriedade de cada um, empenharem-se voluntariamente no comércio ou na cooperação e na medida em que, mesmo sem qualquer troca entre si, tão somente observarem as atividades um do outro e reproduzirem o conhecimento um do outro. Pois qualquer comércio voluntário ou cooperação entre A e B aumenta ex ante a oferta e ou o valor atribuído à oferta de bens de ambas as partes. Caso contrário, esse comércio ou essa cooperação não ocorreriam. Portanto, a taxa de preferência temporal de ambos, A e B, cairá. Ademais, por meio da aprendizagem um do outro de fatos e leis, tais como existem batatas. As batatas podem ser comidas. Uma batata presente pode produzir 10 batatas futuras. A tendência à queda da taxa de preferência temporal se espalha de uma pessoa para outra. Entretanto, caso ocorram violações dos direitos de propriedade dos bens apropriados ou produzidos por A, sejam roubados, danificados ou expropriados por B, ou caso B restrinja de alguma forma os usos
que A está autorizado a fazer dos seus bens, além de não ser permitido a A causar qualquer dano físico à propriedade de B, então a tendência à queda da taxa de preferência temporal será perturbada, interrompida ou até mesmo invertida. As violações dos direitos de propriedade e o efeito que elas engendram sobre o processo de civilização podem ser de dois tipos. Elas podem assumir a forma de atividades criminosas, incluindo negligência, ou podem assumir a forma de interferência governamental ou institucional. A característica marcante das invasões criminosas dos direitos de propriedade é que tais atividades são consideradas ilegítimas ou injustas não só pela vítima, mas também pelos proprietários em geral, e possivelmente até mesmo pelos próprios criminosos. Portanto, considera-se que a vítima tem o direito de defender-se caso seja necessário, através da retaliação, e de punir ou exigir uma compensação do agressor. O impacto do crime é duplo. Por um lado, a criminalidade diminui a oferta de bens da vítima, o apropriador, produtor, comerciante, sendo elevada, assim, a sua taxa efetiva de preferência temporal, supondo-se dado o seu padrão de preferência temporal. Por outro lado, à medida que as pessoas percebem o risco de danos futuros, elas realocarão seus recursos. Elas construirão muros e cercas, instalarão fechaduras e sistemas de alarme, construirão ou comprarão armas e contratarão serviços de proteção e de seguro. A existência do crime, portanto, implica um retrocesso no processo que conduz à queda da taxa da preferência temporal em relação às vítimas em questão, ocasionando gastos que, na perspectiva das vítimas reais e potenciais, poderiam ser considerados um desperdício caso não houvesse crime. Dessa maneira, o crime ou uma mudança em sua taxa, sem o mesmo tipo de efeito da preferência temporal que a ocorrência ou a frequência de catástrofes naturais, as inundações, as tempestades, as ondas de calor e os terremotos também reduzem a oferta de bens presentes das suas vítimas, aumentando, assim, a sua taxa efetiva de preferência temporal. E a percepção da alteração dos riscos de catástrofes naturais também conduz a realocações de recursos e a caros ajustes, como a construção de barragens, de sistemas de irrigação, de diques de contenção, de abrigos, ou como a compra de seguros por danos de um terremoto. Tais ajustes e realocações seriam desnecessários caso não existissem tais riscos naturais. No entanto, mais importante do que isso, uma vez que as vítimas reais e potenciais estão autorizadas a se defenderem, a se protegerem e a se garantirem contra ambos os desastres sociais, os crimes e as catástrofes naturais, o efeito destes sobre a preferência temporal são necessários e não sistemáticos. As vítimas reais pouparão ou investirão uma quantidade menor de bens em função do fato de estarem mais pobres, e as diferentes percepções dos riscos entre vítimas reais e potenciais moldam a direção, o sentido das suas ações futuras. Porém, enquanto a proteção física e a defesa forem permitidas, a existência de desastres sociais ou de catástrofes naturais não implica que o grau de preferência temporal das vítimas reais ou potenciais, o grau da sua visão de longo prazo, da sua orientação para o futuro, será sistematicamente alterado. Depois de os prejuízos serem verificados e depois de as atividades serem redirecionadas, a tendência à queda da taxa de preferência temporal e o processo civilizatório retomarão seu percurso anterior. Nesse interim, pode-se esperar que a proteção contra o crime e contra os desastres naturais receberá contínuo aperfeiçoamento. As coisas, entretanto, mudam radicalmente, comprometendo permanentemente o processo de civilização sempre que as violações dos direitos de propriedade assumem a forma de interferência governamental.
A marca distintiva das violações governamentais do direito de propriedade privada é que, ao contrário das atividades criminosas, elas são consideradas legítimas, não apenas pelos agentes do governo que se dedicam a elas, mas também pelo público em geral, e em casos raros, até mesmo pela vítima. Assim, nessa situação, a vítima não pode legitimamente defender-se de tais violações. A instituição de um imposto governamental sobre os bens ou os rendimentos viola o direito de propriedade do produtor, tanto quanto o roubo. Em ambos os casos, a oferta de bens do apropriador produtor é diminuída contra sua vontade e sem o seu consentimento. A moeda governamental, isto é, a criação de liquidez, não menos significa expropriação fraudulenta dos donos de propriedade do que as operações de uma gangue criminosa de falsificadores. Ademais, as regulações do governo acerca do que um proprietário pode ou não pode fazer com a sua propriedade, para além da regra de que ninguém pode causar danos físicos à propriedade dos outros e de que todas as trocas, comércio, uns com os outros devem ser voluntárias e contratuais, implicam uma apropriação da propriedade de alguém da mesma forma como o fazem os atos de extorsão, de roubo ou de destruição. Mas a tributação, a criação de liquidez perpetrada pelo governo e as regulações governamentais, ao contrário dos seus homólogos penais, são consideradas legítimas. E a vítima da interferência do governo, ao contrário da vítima de um crime, não tem o direito à defesa física e à proteção da sua propriedade. Graças, então, à sua legitimidade, as violações governamentais dos direitos de propriedade afetam sistematicamente as preferências temporais individuais de forma diferente e muito mais profunda do que a criminalidade. Assim como a criminalidade, a interferência governamental nos direitos de propriedade privada reduz a oferta de bens presentes de uma pessoa, aumentando assim a sua efetiva taxa de preferência temporal. As agressões governamentais, em contraste com os crimes, ao mesmo tempo aumentam o grau de preferência temporal das vítimas reais e potenciais, porque elas implicam também uma redução de oferta de bens futuros, uma redução da taxa de retorno sobre o investimento. O crime, por ser ilegítimo, ocorre apenas intermitentemente. O assaltante desaparece da cena com o seu saque e deixa sua vítima sozinha, livre e em paz. Portanto, pode-se lidar com o crime através do aumento da demanda por produtos e serviços de proteção, em relação ao aumento da demanda por produtos e serviços que não sejam de proteção, a fim de restaurar ou até mesmo aumentar a futura taxa de retorno de investimento e fazer com que seja menos provável que o mesmo ou um outro assaltante possam ser bem-sucedidos uma segunda vez com a mesma ou com uma outra vítima. Em contraste, por serem legítimas, as violações governamentais dos direitos de propriedade são contínuas. O agressor não desaparece na clandestinidade, mas permanece ao redor, e a vítima não pode se armar contra ele, mas deve permanecer indefesa, pelo menos é o que, geralmente, dela se espera. Em consequência disso, futuras violações de direitos de propriedade, ao invés de se tornarem menos frequentes, institucionalizam-se. A taxa, a regularidade e a duração das futuras agressões aumentam. Ao invés de promoverem e melhorarem a sua proteção, as vítimas reais e potenciais das violações governamentais dos direitos de propriedade, como demonstrado pela sua contínua desproteção vis-à-vis os seus agressores, reagem a isso, associando um risco permanentemente maior à totalidade da sua produção futura e ajustando sistematicamente para baixo as suas expectativas em relação à taxa de retorno de todos os investimentos futuros. Competindo com a tendência à queda da taxa de preferência temporal, uma tendência oposta passa a surgir com a existência do governo.
Ao reduzir simultaneamente a oferta de bens presentes e de esperados bens futuros, as violações governamentais dos direitos de propriedade não apenas elevam as taxas de preferência temporal, supondo-se dados os padrões, como também aumentam os padrões de preferência temporal. Em função de os apropriadores produtores estarem e virem a si próprios assim indefesos contra futuras agressões por parte dos agentes do governo, a sua esperada taxa de retorno de ações produtivas e orientadas para o futuro, visão de longo prazo, é reduzida em todos os aspectos. Em decorrência disso, as vítimas reais e potenciais tornam-se mais orientadas para o presente, visão de curto prazo. Conforme será explicado no decorrer da sessão seguinte, se as violações governamentais dos direitos de propriedade seguem o seu rumo, aumentando e tornando-se cada vez maiores, a tendência natural da humanidade é a identificar um crescente estoque de capital de bens de consumo duráveis e a trabalhar com uma visão cada vez mais de longo prazo, com objetivos mais distantes no tempo, orientada para o futuro. Pode não só ser suspensa, como também ser revertida por uma tendência à descivilização. Indivíduos previdentes e responsáveis se tornarão bêbados ou alucinados. Os adultos se tornarão crianças. O homem civilizado se tornará um bárbaro e os produtores se tornarão criminosos.